Jesus Cristo está voltando e Ele nos revelou através da sua palavra os seus mistérios e ensinou como preparar a igreja, como nos prepararmos para recebê-lo com grande poder e glória. Então já vimos alguns detalhes deste livro em vídeos anteriores. Este livro tem uma natureza e tem uma estrutura. A sua estrutura com 7 divisões nos mostra e nos ensinam como estudá-lo. Lembrando também que tem uma natureza, ele tem 3 estilos literários, você não pode interpretá-lo como interpreta qualquer outro livro da Bíblia. Aliás, cada livro tem a sua forma de ser interpretado. O livro de Apocalipse tem 3 categorias, a sua natureza é dividida em 3 estilos literários. O Apocalipse, que é uma metáfora ou figuras de linguagem, a profecia, que é o recado de Deus, a mensagem de Deus para o seu povo, e também para o mundo no sentido de conserto, de arrependimento. E carta, que são cartas com cabeçalho, estrutura corporal e conclusão, como nós escrevíamos cartas até por bem pouco tempo e enviávamos para os nossos amigos e queridos. Também o livro de Apocalipse tem essa estrutura. Mas eu gostaria hoje de falar para você, como eu prometi antes, de falar sobre a numerologia do livro. Não é um assunto muito bem quisto ou muito bem aceito, mas ele é real, lembrando que a teologia cristã vem ou nasce do desembocadouro da teologia judaica. E há toda uma tradição dentro do judaísmo que está na palavra do Senhor e que ali nós aprendemos também uma série de conceitos e também de mistérios que são nos trazidos através da palavra, através desses ensinamentos. Nós vamos falar sobre alguns números na Bíblia e a sua importância dentro da teologia cristã. Por exemplo, nós temos o número 2. O número 2 é símbolo para testemunha legal. Você vai ver em Apocalipse 11:3 e Deuteronômio 19:19. Todas as vezes que você vê no Velho Testamento o número 2, ou 2 pessoas, 2 foram enviadas, 2 anjos para cá, para lá, é sempre símbolo de uma testemunha legal. Um exemplo bem simples e rápido que eu gostaria de dar, me veio à mente agora, por exemplo, naquela ocasião, antes um pouco da destruição de Sodoma e Gomorra. Interessante, no texto anterior a este que eu estou falando, Deus enviou 3 anjos para visitarem Abraão. Mas à família de Ló, Deus enviou apenas 2. Talvez passe batido, ou passou batido na sua mente até agora. Eu gosto de pensar naqueles 3 que foram à casa de Abraão. Eles foram como amigos de Deus churrasquear com seu amigo na terra. Ali não havia nada de tristeza ou dor ou de pesar. Eles estavam ali para confraternizar, tabernacular, conversar sobre os desígnios, os propósitos de Deus, e Deus envia seus mensageiros também para revelar mistérios. E Abraão recebeu 3 anjos. Mas no caso de Ló, Deus enviou 2, e aqueles 2 tinham o efeito de testemunha legal. E os anjos, a gente diria hoje numa linguagem bem contemporânea, estavam em saia justa ali na casa de Ló, porque muito embora fosse um homem que conhecesse a Deus, estava no meio do chiqueiro. Todas as ações, conversas, relacionamentos ali eram constrangedores, e os anjos testemunharam isso, e foram só 2, porque na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor tinha que persistir, e Ló precisava ser avisado, então foram só 2. 3, o número 3 é o símbolo para completo. Por isso nós vemos a Trindade, um exemplo bem típico. Capítulo 1, 4 e 5, capítulo 16, versículo 19, 1 João, capítulo 5, versículo 8. E nós vemos, por exemplo, 1/3 é o símbolo de incompleto, 3 é o símbolo de completo.
porém 1/3 é o símbolo para incompleto. Capítulo 8, versículo 7, capítulo 9, versículo 15, capítulo 12, versículo 4. Você vai encontrar isso. Então, lembrando, quando você vê o número 3, é símbolo para completo. Quando você vê 1/3, é incompleto. O número 4, qual é o símbolo para 4 na Bíblia e principalmente no livro de Apocalipse? 4 é o símbolo para qualquer coisa relacionada à terra, pois na época que a Bíblia foi escrita, pensava-se que a terra tinha forma quadrada ou achatada e que logicamente possuía 4 cantos. Por isso você vai observar muito esses quatro cantos. No capítulo 14, versículo 20 do livro de Apocalipse, nós temos 1600, que é o quadrado de 4 multiplicado pelo quadrado de 10. Mas, seja onde for, tanto aqui quanto, o multiplicador é 100, quando isso está relacionado com a terra. E o multiplicador é 1000, quando está relacionado com o céu. É interessante isso, para você prestar atenção. O número 5 no livro de Apocalipse é o número usado para pequenez, algo terreno e algo pequeno. O número 6, este número tem dado trabalho. O número 6 é o número utilizado para o pecado, sendo 6 aquele que fica próximo ao 7, que é o símbolo da perfeição. Também onde encontramos 6 pessoas pagãs que foram expulsas por Israel. Capítulo 13, versículo 18, Daniel 3, versículo 1. Lembra do número do homem, que nós temos no livro de Apocalipse? 6, 6, 6. 3 vezes imperfeito. Por isso o número do homem é 6, 6, 6, uma trindade maligna. Número 7, como já disse, é o símbolo para perfeição, perfeição da unidade, a unidade no meio da diversidade. Por exemplo, as 7 cores do arco-íris, os 7 dias na semana e por aí vai fora. De igual forma, 3,5 é o símbolo para imperfeito. Você vai ver no livro de Apocalipse, 3,5 é o símbolo de perfeição maligna, símbolo do tempo do poder diabólico. A opressão de Etíquicos Epifanes durou 3 anos e meio, época em que tudo isso estava acontecendo. Outra coisa, alguém me perguntou outro dia, por que na Bíblia fala sobre os 7 Espíritos de Deus? Deus tem 7 Espíritos? Não, é porque 7 é a linguagem cheia, perfeita, total. Então, quando fala sobre os 7 Espíritos de Deus, está falando sobre o Espírito Santo. É único, não é que são 7 Espíritos. É a linguagem metafórica joanina para explicar a perfeição do Espírito Santo. O 10 é o símbolo para plenitude, enchimento, totalidade, alcançada em agregação. Você vai observar, por exemplo, 1000 é a intensificação do significado de 10, enquanto 7.000 é a intensificação do significado de 10 em paralelo com o número 7. Tá? Preste atenção. Então, plenitude, enchimento, a totalidade, nós vamos observar aí no 10. O número 12 é o símbolo para a igreja. Daí a razão dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. O povo de Israel foi fundado sobre a base dos 12 patriarcas. A igreja de Cristo é fundada no credo ou na doutrina dos 12 apóstolos. Há um paralelo muito interessante aí. E não se confunda, quando nós vemos no capítulo 7 de Apocalipse, os 144 mil, esse número já tem dado pano para manga. 7 vezes 7 vezes 1000. Tá? Aliás, 7 vezes 12, vezes 1000. É o símbolo da igreja e 1000 é o símbolo de uma miríade romana. Ali nós vamos observar perfeito isso.
a igreja representada e multiplicado pelo número de uma miríade, de uma soldadesca, mostra a igreja militante na terra. Já adiantando o estudo do capítulo 7, eu digo para você, do capítulo 7, 1 a 8, nós vemos a igreja militante neste mundo. Do versículo 9 em diante, é o mesmo retrato da igreja, só que agora arrebatada, a igreja triunfante nos céus. O capítulo 7 é todo ligado à igreja. 1 a 8, igreja militante na terra. 9 em diante, igreja arrebatada, triunfante nos céus. Assim, você tem um pequeno resumo que dá para você entender a importância dos números na Bíblia. Eu gostaria de orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este meu irmão, esta minha irmã que ouve esta mensagem hoje. Não o deixe se confundir, não a deixe se confundir. Pelo contrário, traga à luz a sua mente, o seu coração, a tua palavra. Faça, ó Deus, que ele ou ela tenha hoje uma revelação nova dos teus mistérios. Não a permita se perder neste retrato da numerologia no livro de Apocalipse, mas que veja nisto a perfeição do Senhor no conhecimento e na palavra. Eu oro por esta vida em nome do Senhor Jesus. Amém.